Olá a todos, meu nome é Rodrigo Brandão, eu fui supervisor do Programa de Residência em Medicina e Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Deixei essa capacidade agora em setembro para virar docente de Medicina de Emergência na Faculdade Albert Einstein, tenho doutorado em Ciências Médicas e muito do que eu faço na Medicina de Emergência é verificar aqueles pacientes que ficam por mais de 12, 24 horas no pronto-socorro, que é aquele paciente que eu acabo precisando de prescrever e manejar, tanto como um paciente que teria necessidade de enfermaria, como um que teria necessidade de até recursos de terapia intensiva, e dentro dessas discussões nossas, a gente vai discutir aquele paciente com dengue e arboviroses. Seguindo aqui, com o nosso caso clínico. Uma paciente de 45 anos, sexo feminino, quadro de cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, mal-estar há 4 dias, hoje com dor abdominal associada. Tinha uma pressão de 100 por 70, pouco taquicárdica, frequência cardíaca 110, não tem alteração de ausculta respiratória cardiovascular, tem um abdômen com dor difusa à palpação, mas não tem visceromegalia e massas palpáveis, e tinha uma temperatura de 38,5 que eu esqueci de colocar aqui. Então é febre, cefaleia, mialgias, dor retroorbitária, mal-estar. Quadro em específico, uma síndrome febril, mas se eu tiver principalmente num local que epidemiologicamente tem um número de casos aumentados de arboviroses e estou no momento sazonal em que você tem mais casos, uma hipótese diagnóstica obrigatória seria dengue, né? E o que fala a favor disso? Febre, cefaleia, mialgia, dor retroorbitária, né? Dengue muitas vezes chamada de febre quebra-osso, que os pacientes com uma certa frequência têm dores muito significativas. Seguindo aqui, na dengue, é a mais comum doença transmitida por mosquitos, né? No caso, ela é transmitida quase que exclusivamente pelo Aedes aegypti. No Brasil, a gente está falando de algo em torno de 50, no mundo, na verdade, 50 milhões de casos anos. No Brasil varia muito, né? Tem uma sazonalidade, mas a gente chega a muitos milhares de casos por ano no Brasil. A maior parte desses casos não é notificado, né? Na dengue tem uma grande parte dos pacientes que são assintomáticos. E a gente tem 4 sorotipos específicos, DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Quando a gente pega um desses sorotipos, a gente tem imunidade para o resto da vida para esse sorotipo, mas a imunidade contra se pegar um outro tipo, né, quem já teve DEN1 e está pegando DEN4, a imunidade é apenas parcial e pode levar a uma resposta inflamatória um pouco pior, com mais manifestações hemorrágicas. Então, basicamente, imunidade para um sorotipo específico pela vida inteira, nunca mais vai pegar. Para um sorotipo outro, não só pode pegar, como pode desenvolver com maior probabilidade uma dengue com manifestações mais graves, principalmente nas formas hemorrágicas. Fisiopatologia dengue é um RNA vírus, né, transmitido, como eu falei, pela picada do mosquito, pode afetar diferentes tipos de células e tem diferentes estudos vendo que células que são mais afetadas, então são células dendríticas, células de Langerhans, monócitos são muito afetados também. E conforme a invasão do mosquito nas diferentes células, você vai ter uma fusão de vírus com células-alvo que vai ter intensa replicação e desencadeia uma reação imunológica e inflamatória que pode desenvolver febre, mialgias, calafrios, nem tanto, mas principalmente febre e mialgia, um quadro que é autolimitado, mas se eu tiver uma imunidade parcial, eu posso desenvolver uma reação de hipersensibilidade e desenvolver as duas complicações da dengue, que são a hemorragia e o extravasamento de líquido capilar, que o paciente pode evoluir para choque, um choque parecido com o hipovolêmico, né? Mas um paciente que tem febre, a gente vai falar ainda hoje aqui da diferenciação do choque séptico e do choque associado à dengue. No espectro de manifestações, né, da infecção do vírus da dengue, a gente tem os pacientes assintomáticos e sintomáticos. O que é mais frequente, ser assintomático ou sintomático? Isso é uma grande discussão na literatura. Eu já vi trabalhos que tanto falam que a maior parte dos casos de dengue são sintomáticos, ou quase virtualmente todos são sintomáticos,
E como já vi estatísticas que mostrando que a maior parte dos casos são assintomáticos ou oligossintomáticos. Isso eu não creio que seja uma questão completamente respondida por literatura. Dentro dos pacientes sintomáticos, a gente tem aqueles quadros de uma febre não diferenciada, ou temos os casos que tem uma dengue mesmo, uma febre típica da dengue, e aí a gente vai ter os sintomas clínicos e critérios diagnósticos para isso, e essa dengue pode evoluir com hemorragia ou sem hemorragia. A gente pode ter ainda a síndrome de dengue hemorrágica, que muito mais do que a hemorragia, a gente tem o extravasamento capilar. E aí a gente tem a forma de dengue hemorrágica sem choque e a gente tem a síndrome de choque da dengue. E a gente pode ter, e isso é muito raro, alguns pacientes com dengue que têm manifestações isoladas de organopatias, né, de algumas manifestações isoladas em alguns órgãos. Pode ter no coração arritmias, no fígado pode causar hepatites eventualmente, mas isso não é muito comum. Eu peguei uma hepatite um pouco mais complicada por dengue, o paciente fez transaminases acima de 1000, mas em geral as hepatites associadas à dengue você tem transaminases com pouca alteração, diferente da febre amarela, que a gente também vai discutir hoje, que aí faz enfatites fulminantes. Manifestações clínicas, como eu falei, tem um período de incubação, 3 a 7 dias, um quadro de febre alta com uma duração de 5 a 7 dias, cefaleia, mialgia, artralgias que podem perdurar por mais tempo do que esses 7 dias, mesmo quando já teve a defervescência da febre. Muitas vezes o paciente fica com uma síndrome de fadiga que pode durar meses após um episódio de dengue. Dor retroarticular muito característica da dengue, né? E era essa dor retroarticular intensa que fazia o nome de febre quebra-osso. Vômitos, exantema, em algumas estatísticas chega a 50% dos pacientes. Nas estatísticas mais recentes que eu tenho visto, é 20%, 30% só dos pacientes. E aí, se eu estiver falando das formas graves, posso ter manifestação hemorrágica com vazamento capilar, uma queda da pressão de pulso, que é aquela diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, né? Quando ela fica menor que 20, chama a atenção da possibilidade do paciente evoluir para choque depois. E pode ocorrer um rash na fase de recuperação também. Seja bem inespecífico. Então, basicamente, principais manifestações: febre, anorexia e vômito, isso tudo isso pode levar a desidratação. Podemos ter manifestações hemorrágicas, né? Principalmente a gente tem a prova do laço, né? Que alguns chamam de prova do torniquete. A gente vai mostrar uma prova do laço aqui para vocês, como que a gente procede, que daí você só tem a prova do laço positivo sem outras manifestações hemorrágicas. Pode ter hepatomegalia e até aí estamos falando da dengue sem maiores problemas. E aí, a partir do momento que eu tenho alteração da permeabilidade vascular e trombocitopenia, eu posso ter o que a gente chama de dengue hemorrágica, que a gente pode graduar em 1, 2, 3 ou 4, conforme as manifestações. Quando tem hemoconcentração, hipoproteinemia, pode ter derrame cavitário por causa de extravasamento do plasma sem outras coisas, estamos falando de dengue hemorrágica 1. Quando já tem uma hipovolemia com aglopatia pior, o tipo 2. Quando eu já estou em choque ou já faço CIVD a 3, e quando tem esse quadro mais grave, aí a gente está falando de dengue hemorrágica do tipo 4. A gente tem alguns sinais de alarme que chamam a nossa atenção, todo paciente que a gente prensa no diagnóstico de dengue, e isso vai alterar a classificação da dengue, pelo menos a classificação que o Ministério da Saúde do Brasil utiliza. Quais são esses sinais de alarme? Uma dor abdominal intensa e contínua. Nosso paciente tinha uma dor abdominal, não era tão intensa assim. Vômitos persistentes, hepatomegalia dolorosa, derrame cavitário, sangramento, hipotensão, diminuição da diurese, letargia e agitação, pulso rápido e fraco, né? Paciente bem taquicárdico, mas com pulso fino. Pode, no caso mais grave, evoluir com extremidade fria e cianose, lipotímia, e até ter, em casos mais graves ainda, diminuição da temperatura corporal considerada profusa, naquela defervescência, e algo bem característico é quando está tendo extravasamento capilar, um aumento do hematócrito, em geral de uma ordem de 20%, que indica a gravidade do quadro de dengue. São sinais que a gente chama de alarme. E dividimos os pacientes em 4 grupos. Eu não estou falando aqui de necessariamente dengue hemorrágica, embora a dengue hemorrágica esteja dentro desses 4 grupos. No grupo A,
é aquele que é o paciente com febre. Febre por até 7 dias, pelo menos 2 sintomas inespecíficos desses aqui, né, que indicam dengue, que são cefaleia, prostração, dor retroorbitária, exantema, mialgia e artralgia. Não tem sinal de alerta, não tem manifestação hemorrágica e a prova do laço é negativa. Ok. O grupo B é a mesma coisa, só que tem manifestação hemorrágica, seja com prova do laço ou petequias sem ter a prova do laço positiva, mas eu não tenho sinais de alarme que eu já comentei. Nos grupos C e D, eu tenho de novo a febre com sintomas inespecíficos, mas ou eu tenho sinal de alerta ou eu tenho choque. E as manifestações hemorrágicas podem estar presentes ou ausentes, na maioria das vezes presentes. E conforme a gravidade desse sinal de alerta, principalmente da hipotensão, se ela é hipotensão grave, a gente pode caracterizar o paciente como tendo dengue do tipo D. A dengue hemorrágica eu tenho ainda algumas definições específicas, então eu tenho que ter a febre por 2 a 7 dias, né? É uma dengue fever, dengue hemorrágica fever, né? Tem que ter a febre. Eu tenho que ter, além da febre, tendência hemorrágica ou para um sangramento espontâneo, ou uma prova do laço positivo, ou uma plaqueta menor que 100 mil. Ou eu preciso ter um aumento de permeabilidade vascular, que é esse aumento de 20% do hematócrito, ou um derrame cavitário, com efusão pleural ou ascite. E aí, a gravidade em 1, 2, 3, 4. Num eu só tenho a prova do laço positivo. No segundo eu tenho sangramento espontâneo, mas não tenho comprometimento hemodinâmico. No 3 eu tenho um comprometimento hemodinâmico com hipotensão postural, pele fria e pegajosa, ou taquicardia, e no 4 eu tenho um choque bem franco, hipotensão, necessidade de intervenções maiores, muitas vezes, do que a reposição volêmica. E por final, a gente tem o que, aqui eu só estou colocando assim, o que define o choque associado à dengue. E aí a gente tem o 3 e o 4, né, que entra dentro da dengue hemorrágica 3 ou 4. No paciente que tem só taquicardia e tem uma pressão arterial sistólica normal e hipotensão é só postural, eu ainda defino ele como tipo 3. No paciente que tem um choque pior, uma taquicardia muito severa, ou já está até evoluindo para taquicardia, com uma hipotensão que não é só postural, ou você às vezes até nem consegue detectar a pressão arterial, isso também não é tão frequente, esse já é o cara que entra no 4. Ou seja, a diferenciação entre o 3 e o 4 é a intensidade do choque que você tem. Então, dengue a gente pode ter sem sinais de alarme, né? Ou a dengue grave, que pode acontecer essa gravidade por conta de extravasamento capilar, hemorragia grave, ou aquela forma bem não usual da dengue, que é um comprometimento grave de algum órgão isolado, como uma hepatite fulminante, como arritmias cardíacas, num comprometimento cardíaco, mas isso bem menos comum. Aqui é um exemplo de uma prova do laço, né? Como é que eu consigo interpretar isso? Eu faço um quadradinho, né, restrito aqui, mais ou menos uns 2 centímetros, e vou medir a pressão arterial do paciente, ou eu uso um torniquete, eu elevo aqui a pressão arterial, ponho aqui alguns 20 milímetros acima da pressão sistólica, espero por 3 minutos e eu vejo se eu tenho um aparecimento de petequias dentro desse espaço que eu delimito. Se tiver, eu tenho uma prova do laço positivo, se não, eu não tenho uma prova do laço positivo. Exames que o paciente pode apresentar, o hemograma é inespecífico, mas o que a gente vê muito mais frequentemente que qualquer outra coisa é neutropenia. O paciente que tem 4.000 leucócitos, com um número de neutrófilos reduzido, não fica naquele nível de neutropenia febril, mas com algum grau de neutropenia, 1.000 neutrófilos, 1.100 neutrófilos. O paciente pode ter linfocitose com atipia linfocitária, meio relativamente raro, plaquetopenia observada, principalmente na dengue hemorrágica, né? Às vezes você vê 20.000, 30.000 plaquetas em paciente com dengue, mas eles logo recuperam. Na dengue hemorrágica, a plaquetopenia vai estar menor que 100.000, até é um dos critérios de definição de dengue hemorrágica, e pode ter a hemoconcentração, o hematócrito aumentando, né? Maior 40 em mulheres, 45 anos. Transaminases na dengue clássica, aumento discreto, quando tem dengue hemorrágica, principalmente se tiver um envolvimento único do órgão, pode ser bem mais aumentadas. Mas, em geral, não aumenta tanto assim, não. Na dengue hemorrágica, eu posso ter uma alteração dos fatores de coagulação.
A prova do laço a gente já comentou. E para eu fazer o diagnóstico? Eu posso fazer o diagnóstico tanto para o isolamento viral, que daí eu posso até saber qual é o sorotipo. A gente coleta até o 5º dia de início de sintomas. Isso a gente faz mais por amostragem, né? Você não faz isso de rotina. Faz por amostragem para saber meio que está afetando no Brasil em relação aos sorotipos da dengue, né? Se está só o DEM1 ou se está aparecendo o DEM3, que não é algo que costuma ocorrer no Brasil. PCR pode ser feito, mas basicamente a gente faz diagnóstico por pesquisa de antígeno NS1, que é positivo até o 4º dia dos sintomas. A sensibilidade não é ótima, mas algo em torno de 70%, 80%. Então, se vier positivo, já fecha o diagnóstico. Depois do 5º dia começa a cair bastante, mas a sorologia tende a vir positiva. Em geral, a gente faz ELISA com IgM, a presença do anticorpo IgM faz o diagnóstico de dengue, tá bom? Seguindo aqui. Então, basicamente, quando você tem viremia aqui, você pode fazer diagnóstico pelo PCR até o 5º dia. O NS1, em geral, até o 5º dia o diagnóstico, mas às vezes, eventualmente, você pega no 6º, 7º dia. A sorologia com IgM vai começar a aumentar a partir do 4º, 5º dia, mas recomendado principalmente após o 5º dia. E depois você vai desaparecendo IgM e vai ficando o anticorpo só IgG. Imunidade para aquele sorotipo que você pegou é vitalícia. Então, o que eu faço de pedir exames para o paciente? Aquele paciente que tem só dengue, não tem nenhuma manifestação que eu penso em hemorragia, prova do laço negativa, não tem sangramento espontâneo, não tem choque, eu vou pedir hematócrito e plaqueta somente se tiver uma idade maior que 65 anos ou menor que 1 ano e peço a sorologia após o 5º dia. Eu poderia até o 5º dia pedir o antígeno NS1 se ele estiver disponível, não é obrigatório, lembrando que ele vem negativo em boa parte dos casos de dengue. Se eu estou falando do paciente que tem prova do laço positivo ou sangramento espontâneo, eu vou pedir hematócrito e plaqueta para todos os pacientes. Não precisa só ser aquele paciente com mais de 65 anos. E o diagnóstico ou pelo antígeno NS1 ou pela sorologia, do mesmo jeito que para o grupo A. No grupo C, que já é aquele paciente que tem sinais de alarme, eu já estou procurando coisas piores. Então, hematócrito e plaqueta, todos os casos. Ele talvez tenha necessidade de transfusão sanguínea, então eu vou fazer tipagem sanguínea e coagulograma. Função renal, eletrólito, albumina, transaminases. Sorologia após o 6º dia de sintomas ou até o 5º dia o antígeno NS1. E vou procurar derrame cavitário, sempre que tiver suspeita, fazer o raio-x. Atualmente a gente tem ultrassom muito melhor para ver derrame cavitário que radiografia de tórax. Lembrando diagnósticos diferenciais. A febre amarela também é uma arbovirose, lembrar que é quase só exclusiva da região norte.